Olá a todos e todas! Hoje a gente vai relembrar um pouquinho das figuras de linguagem público. Eu vendo algumas provas de bancas diferentes, percebi que na maioria delas tinha alguma pergunta a respeito de figura de linguagem. E então resolvi trazer aqui para o canal para nós relembrarmos sobre as figuras de linguagem. É um tema que eu gosto muito de falar sobre. Acho uma das partes assim da gramática mais interessante. Vamos lá, eu peguei um trecho do site Mundo Educação da UOL para sintetizar aqui um pouco a respeito de figuras de linguagem. Eu vou deixar o link dessa página da UOL na descrição, caso você queira ler um pouco mais sobre o conteúdo que fizeram a respeito de figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos expressivos que consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. Aqui nessa parte, a gente vê muito, né? Quando a gente não pode ser tão literal. Um bom exemplo disso é quando nós vamos explicar o falecimento de alguém a uma criança, ou alguém muito sensível. Uma criança pequena, você vai comunicar um falecimento de um parente muito próximo, você não pode simplesmente chegar na criança e falar: olha, seu avô morreu. Você vai traumatizar a criança. O que a gente geralmente faz? A gente apela geralmente ou para o lado mais religioso. Ah, o vovô foi morar com o papai do céu. Ah, o vovô virou estrelinha. Ah, o vovô, ele não está mais entre nós, ele está entre as nuvens. É uma figura de linguagem, né? Essa forma de figura de linguagem é o eufemismo, que é você aliviar uma notícia muito dura a uma pessoa. A gente vê muito eufemismo também entre os jovens, através de memes. Quando eu já percebi que alguns jovens, quando vão falar sobre o falecimento de alguém, e fulano, o que aconteceu com o fulano? Aí os jovens de hoje em dia falam assim, né? O fulano foi de arrastar para cima. Dando a ideia, né, igual das redes sociais, quando você vai passar para outro assunto, ou é um assunto já que se encerrou, tem aquela coisa de arrastar para cima a tela, a página, a, enfim, é essa conotação, né, ligado a isso, ligado às redes sociais. Então, tanto a forma que utilizamos para a criança, quanto os jovens estão utilizando entre eles, são figuras de linguagem, são frases com a figura de linguagem eufemismo para comunicar um falecimento. A criatividade humana permite uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças, ou a semântica, significado, ou a sonoridade, a forma. Além desses exemplos que eu passei, onde a gente encontra muitas figuras de linguagem, especialmente em músicas. Músicas, assim, a gente encontra bastante. Eu peguei algumas músicas, não nenhuma delas nova, da geração atual. Eu, sendo sincera, não conheço nenhuma música da geração atual. Eu tenho 36 anos, então eu peguei músicas mais da época que eu era criança, que eu escutava quando adolescente, que era comum de se escutar na minha época de adolescência. Peguei alguns trechos aqui de algumas músicas para exemplificar algumas das figuras de linguagem. Por exemplo, na canção Bate Coração, da Elba Ramalho,
A música Oi Tum Tum bate coração, oi tum, coração pode bater. Oi tum 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Esse tum tum que ela coloca aqui não é nada mais, nada menos que o quê? Ela quer simbolizar o som do batimento cardíaco, o som das batidas do coração. Então esse tum-tum, aqui qual a figura de linguagem que é? A onomatopeia. É quando a gente utiliza sonoridades para preencher as informações, para a gente transmitir alguma informação. Outra, a gente ouve também muito no dia a dia, né, quando a gente quer falar, enaltecer, né, o efeito de alguma coisa muito forte, vamos supor assim, você toma um drink muito forte que não comumente você consome. Você geralmente, se for um amigo seu que fez isso, ele vai falar o que para você geralmente? Ah, eu tomei tal coisa e deu um twin na cabeça. Esse twin quer dizer o quê? Aquela tonteirinha, né, que o drink causou nele. Ou então, a porta caiu, eu percebi quando eu escutei um pá, tibum. São esses exemplos de onomatopeia. Uma outra música aqui que tem figura de linguagem é a música Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. E na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Aqui temos a antítese, que é a utilização de termos opostos. Enquanto um sofre, o outro ri. Ah, toda vez que tiver termos opostos, é antítese. Viveu até morrer. É uma antítese. Na mesma frase você colocou viver e morrer. Ah, aquele docinho é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que é bom. A gente também às vezes escuta isso, né? É uma antítese também. Ruim, bom. Outra música aqui que tem figura de linguagem, Fogo e Paixão do Vando. Essa daqui, ela é praticamente toda figura de linguagem, Azul da Cor do Mar também. Peguei só um trecho aqui, mas para exemplificar a antítese, né, na Azul da Cor do Mar. A música Fogo e Paixão do Vando, ela é também quase completamente de figura de linguagem. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Aqui a figura de linguagem utilizada foi a metáfora. Ninguém consegue ser uma luz, nem raio, nem uma estrela, nem um luar. A metáfora é isso. É você colocar um ser ou alguma coisa de uma forma que não é possível. Essa aqui é a metáfora. Aí, aqui essa parte manhã de sol, ele quer dizer também que a amada dele também é o manhã de sol dele. Toda a música, ela é, ela é composta por metáfora. Outra música aqui, que eu peguei para exemplificar uma das figuras de linguagem que existe, é a música Exagerado do Cazuza. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas, para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Esse trecho aqui, te trago 1000 rosas roubadas, é uma hipérbole. Hipérbole é aquela figura de linguagem que você exagera mesmo, com intenção, para enaltecer, para deixar bem explícito, chocar o seu ouvinte. Aqui no caso, te trago 1000 rosas roubadas. Não tem como alguém roubar exatamente 1000 rosas. Vamos imaginar a cena. A pessoa indo lá num jardim privado, pegando uma, duas, três, quatro, cinco, até 1000. Se ele fizer isso, antes mesmo da primeira centena, a polícia já está prendendo ele. Certo? Outro exemplo aqui de figura de linguagem é na canção Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, da banda brasileira Engenheiros do Havaí. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar,
As Coisas Lindas da América. Aqui, qual foi a figura de linguagem utilizada? A metonímia. Nessa parte aqui, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Aqui, ele não quer dizer assim que o menino, que o garoto, ele amava os Beatles, sabe, os integrantes dos Beatles e os integrantes dos Rolling Stones. Ele não tinha, assim, paixão, que nem a gente tem, assim, por nosso cônjuge, ou, vamos colocar aqui na linguagem moderna, pelo crush. Não, aqui ele quer dizer o quê? Que o menino, ele gostava das obras dos Beatles e dos Rolling Stones, gostava das músicas, dos álbuns, dos shows. Ele amava tudo que os Beatles, tudo que os Rolling Stones faziam, os produtos que essas bandas faziam, as imagens. A banda comercializa tudo. Então aqui a metonímia foi utilizada. Ao invés de colocar ele amava as músicas, os discos, os shows dos Beatles e dos Rolling Stones, não. Colocou, ele amava os Beatles e os Rolling Stones. A metonímia a gente utiliza muito também com produtos. Ah, eu vou no mercado comprar Bombril. Aí você traz a Solan. Por que você falou Bombril? Porque comumente a gente chama palha de aço de Bombril. As lâminas de barbear. Geralmente o povo falou que vou pegar uma Gillette. Gillette é marca. Metonímia também, ela é utilizada para trocar o nome do produto pela marca mais conhecida. Metonímia é isso. É você trocar o nome do produto pelo nome do fabricante ou da marca mais famosa. Eu adoro ler Machado de Assis. Esse exemplo é o mais comum da metonímia, né? Você não vai lá até o cemitério desenterrar o Machado de Assis para ler o corpo dele. Não é isso. Quando a pessoa fala eu adoro ler Machado de Assis, ela lê o quê? Os livros, as obras dele. Tem muitos textos que ele fez na época para jornais que você encontra na internet. É isso. Metonímia é você utilizar a marca, ou o autor, ou o fabricante, para nomear aquele objeto, aquele produto, seja ele material e imaterial também. Eu gosto de ouvir Caetano Veloso. Você não quer dizer que você vai ficar ouvindo o dia a dia do Caetano Veloso. Não, é as músicas. E último exemplo aqui de música, a canção Flor de Lis, do Djavan. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu. Essa música ela é inteiramente composta com eufemismo. Tem até uma discussão sobre ela, que outros trechos da música existem alguns letristas que dizem que a música Flor de Lis se trata de uma mulher que estava esperando uma criança do compositor e ela acabou falecendo no parto e o bebê também. Não é uma interpretação considerada oficial, mas entre os gramáticos, entre os letristas, isso é bem cogitado. Mas eu não peguei essa parte, eu peguei uma outra parte que ela é mais, vamos dizer assim, entre aspas, oficializada, aqui o caráter do eufemismo, que essa parte aqui é o fim do nosso amor. É o eufemismo. Por quê? Indica o término de um relacionamento. Agora a gente não sabe se esse relacionamento terminou através de separação, divórcio, falecimento de um dos integrantes, mas já temos aqui a ideia de um término de um relacionamento. Ele colocou como é o fim do nosso amor, o nosso amor acabou. É eufemismo. Ele quis deixar de uma forma mais suave o término de um relacionamento. Temos também outras figuras de linguagem muito utilizadas. É o pleonasmo. O pleonasmo, muitas vezes, ele é considerado um erro quando utilizado. Pleonasmo é a famosa redundância. Subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, entrar para dentro, sair para fora. Essas são frases de exemplos do pleonasmo. Catacrese é empréstimo de palavras por ausência de um termo específico. Por exemplo, o braço do sofá, a asa da xícara, o bico do bule,
a perna da mesa, a casa do botão. Então, esses tipos de termo são o que? Figuras de linguagem e são o que? Catacrese. No próximo, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo questões de bancas que abordam as figuras de linguagem. Até a próxima. Bons estudos!